Aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos, que na verdade hoje eu nem considero isso um vídeo, mas sim um desabafo. Logo quando eu comecei o nosso canal, um dos primeiros vídeos de sucesso que eu fiz, além de Bruce Lee e Ayrton Senna, foi o documentário de Michael Jackson. Nele, um super documentário, né, se eu não me engano com mais de 1 hora ou quase 1 hora, era por volta disso. Eu fiz várias dublagens, por isso que ele ficou tão grande, das últimas entrevistas de Michael Jackson. E explicava o porquê ele não havia falecido da maneira que a mídia queria que você acreditasse. Eu dizia que aquilo foi encomendado, foi feito de propósito. Afinal de contas, no próprio documentário, várias denúncias foram feitas pelo próprio Michael Jackson. Inclusive um amigo muito próximo dele falava que tentaram ceifar a vida dele, e da primeira vez que tentaram, ele escapou. E isso vinha de gente próxima dele. Ele mesmo não podia provar, mas ele sabia que eram pessoas próximas dele, colocadas ao lado dele pelos gigantes, pelos aqueles que realmente controlam tudo. Sinceramente, quando eu terminei o documentário de Michael Jackson, eu senti uma enorme pena daquele cara, porque ele era como se fosse um animal de estimação de um grande grupo. Isso desde pequeno. E quando tentou sair, os caras simplesmente o ceifaram. O meu vídeo, né, como sempre acontece com quem tenta falar a verdade, foi classificado como desinformação e nós recebemos strike. Afinal de contas, nós estávamos falando de coisas muito polêmicas, dizendo que uma celebridade como Michael Jackson foi ceifado e não faleceu por um acidente ou de causas naturais. Hoje eu estou vendo a mesma bosta, a mesma merda, me perdoe a palavra, mas é indignação. Eu estou vendo essa mesma porcaria acontecendo agora com o Diddy. Esse Diddy não passa de um pedacinho de unha do grande sistema, que mais uma vez corta esse pedacinho de unha para que todos os crimes fiquem na conta dele. Se as pessoas não fossem tão burras, tão idiotas, elas parariam para pensar e diriam: olha, mas esse cara fazia tráfico de intimidade. Quem eram as pessoas que consumiam? Ora, se não eram outros a não ser a grande elite, os mesmos que correm pelados em floresta, como denunciou Alex Jones. O caso do Bohemian Grove, uma enorme estátua em forma de coruja. Coruja essa que nós vemos em diversos prédios também, da elite, sempre na sua simbologia. Essa adoração é porque, segundo eles, esse animal consegue virar totalmente a cabeça, ou seja, enxergando todos os lados, além de ser muito inteligente e ser considerado uma das formas físicas que muitos demônios podem assumir. O pessoal fala muitas vezes de cachorro negro, né? Não, um enorme cachorro negro também é uma das formas, mas a coruja também. E geralmente ela vem branca quando isso acontece. Aí já é uma questão voltada mais para crenças religiosas. Mas o fato é que esses poderosos, essa elite, ela sempre existiu. E é eles que consomem o que o Diddy oferecia. E o Diddy nada mais era do que um corretor, um agente. Sabe, se você quiser comprar um carro, quantos corretores tem nesse Brasil? São milhares e milhares, são centenas de milhares. É da mesma forma aí. Então o sistema ele sempre faz essa limpeza quando algo ou um próprio agente desse deixa escapar. Agora mesmo eu estava vendo umas fofocas falando que Anitta pode ser também chamada para ser ouvida, já que ela participou de várias festas desse cara. Isso é o que rola no meio artístico. Você nunca parou para pensar qual é o real motivo dessas pessoas terem tanto ódio à família tradicional, aos bons costumes? Por que atacam tanto as virtudes das pessoas? Por exemplo, uma mulher dizer que quer casar virgem hoje, se ela abrir a boca para dizer isso dentro de uma faculdade, ela vai ser linchada. Se o camarada disser que não é a favor de um certo comportamento, ele é capaz de sair algemado, preso. Ora, mas por que esse povo age dessa forma? É simples, meus irmãos. Porque eles mesmos já se entregaram para conseguir muito das coisas que eles têm. Só o talento não bastava. A oportunidade não é dada apenas ao mais talentoso, mas àquele que se submete e faz a vontade do sistema. Sempre foi assim e continua sendo. Então a minha indignação, hoje quando eu vejo esses vídeos, né, vários canais não têm noção nenhuma, até tem, mas não vão falar em seus canais porque sabem que vai acontecer o que acontece hoje conosco. Procure algum vídeo nosso recente que tenha dado 100 mil visualizações, isso é impossível acontecer hoje em dia, porque as nossas informações são classificadas como duvidosas e perigosas. Então esse canal, ele vive no shadow ban. É um milagre, né, que eu seja um dos últimos sobreviventes da velha guarda, né? Os canais que despertaram muita gente, a maioria deles sumiram. E nós somos um dos poucos que continua no ar. Porque eu aprendi a fazer o jogo de palavras. Mesmo assim, eu continuo no Shadowban, porque certas coisas não dá para mudar o sentido. É, por exemplo, eu ficasse agora demonizando esse cara, esse Diddy, né, que realmente é um cara que não vale nada. Mas ele é uma figura que serve a um grande sistema. Nada mais do que isso, é como um corretor. Ele é um cara que faz o agenciamento. E provavelmente pisou na bola de alguma maneira
deixou expor alguma coisa e por isso vai pagar o preço. Mas tenha certeza que essa prática continuará, não tenha dúvida disso. Hoje, quando você assiste o filme das Branquelas, você vê que o Latrell, né, que é feito pelo Terry Crews, é uma sátira desse personagem, né? Inclusive, uma das coisas que me chamou muita atenção na época que eu assisti o filme, porque é muito engraçado realmente, e a gente sabia que era o que rolava no meio artístico mesmo, né? No meio das celebridades, dos poderosos. E quando você vê os caras leiloando a mulher, né, o cara que paga mais para ter um final de semana com ela, você vê que é uma prostituição, né, acontecendo ali, com uma roupagem mais bonita, né, com uma educação refinada, vamos colocar assim, mas não deixa de ser o que é. É a mesma coisa de OnlyFans. Você vê que a própria mídia, quando vai se referir a essas prostitutas que são isso, elas falam de modelos. Não, são modelos, né? A própria menina hoje que faz filmes eróticos, ela diz, não, eu sou modelo, não me chame de garota de programa. Não quer levar esse nome, mas é o que é. E isso é tido como uma coisa moral hoje em dia, porque hoje o que vale é o resultado. E a mídia força isso, atacando, né, aquelas pessoas que querem conservar os bons costumes, atacam, colocam elas como extremistas e, na verdade, quem são extremistas é eles. Cada vez mais países têm se levantado e visto que certas bancadas, principalmente coloridas, são realmente movimentos extremistas e precisam de limites. Do contrário, só vão avançando dentro das legislações de cada país. O Brasil, infelizmente, nós já perdemos, meus irmãos. Se teve uma coisa que o Gustavo Gaia foi muito sincero, e eu fiz a cobertura aqui, foi quando entrou, né, o advogado de Lula no Olimpo, né? Ali ele disse, olha gente, dificilmente a gente vai reverter, né, a situação. E aí quando o Dino entrou, aí acabou, né? Eu lembro que eu até disse, e esse vídeo tá no ar, né? Vocês dêem uma procurada aí pela época, no nosso canal, são muitos vídeos, são 2 vídeos por dia, mas você vê pela época aí, e eu comentei isso no vídeo, eu digo, olha, dá pra ver, né, a cara de abatimento do Gustavo Gaia, né, que é um deputado muito sério, eu ainda considero, comete alguns erros também, como qualquer um, né, afinal de contas esse sistema tá muito podre, mas você vê que é um cara do bem, e a cara de abatimento do Gustavo era nítida, né, claro que depois ele voltou, não, mas dá e tal, mas a gente via que realmente, né, fazendo as contas não dá mesmo, porque é poder demais, né, é um estado totalmente aparelhado. E aí você vê os abusos, as denúncias e não dá em nada, ao contrário, né? O nosso todo-poderoso aqui, ele só tem dobrado as apostas. É terrível a situação. E aí, voltando ao filme das Branquelas, outro trecho muito importante, né, é que o Latex, ele acaba pegando o boyzinho, né, que ele lembra muito Leonardo DiCaprio. E agora, né, depois dessas denúncias, as pessoas estão percebendo que, de fato, o cara representava Leonardo DiCaprio, que tem essa conversa, no caso esse cochicho lá, né, que o Didi teria realmente pegado o Leonardo DiCaprio. Do contrário, meus irmãos, essa galera não tinham chegado onde chegaram. Eles tiveram que se submeter a esse tipo de coisa, né, para poder fazer parte dessa elite. Em um dos nossos documentários banidos, do banqueiro da elite, né, não pode nem falar mais o nome, né, dos caras que se acham né, já sabe. Ele falava dessa questão dessas orgias que rolavam, além de rituais, e ele dizia que eles tinham 2 motivos. Segundo a denúncia, ele dizia o seguinte, olha, nem todos que estão ali acreditam realmente nas entidades adoradas ali, mas vão por respeito e para engajar com a elite, né? Então, a pessoa começa a participar daquilo, se relaciona com menor de idade e tudo aquilo é gravado. Fica na mão de pessoas como o Didi. E caso a pessoa um dia queira falar sobre aquilo, caso essa pessoa queira sair do jogo, ela logo será ameaçada e chantageada com essas cenas que ela mesma participou. Entende, meus irmãos? Isso foi o banqueiro falando. Ele falava, inclusive, que os sacrifícios humanos também eram feitos com essa finalidade. Mesmo que a pessoa não acreditasse na entidade que estava ali sendo adorada, o fato dela sacrificar, mostrava o comprometimento dela com a seita. E dessa forma, eles tinham a certeza que a pessoa jamais sairia, porque tudo teria sido gravado, e se a pessoa inventasse, né, de denunciar ou falar sobre aquilo, ela seria presa com as imagens reais do que ela mesma fez, né? Em último caso, né, se aquilo ali chegasse a público, a pessoa gravasse alguma coisa para denunciar, enfim. Então tudo isso, meus irmãos, a gente vai escutando ali, vai escutando aqui, e vai sendo classificado como teoria da conspiração. Então vocês devem imaginar a minha indignação, que já estou aqui há quase 11 anos falando desses assuntos,
vê, né, tantos babacas hoje falando do assunto e coisas que a gente já vinha denunciando, quando esses mesmos babacas chegavam a dizer, ó, esses caras tiram isso não sei de onde, esses caras têm uma imaginação muito fértil. Eu lembro de ler isso aqui em comentários, do Michael Jackson mesmo. Teve gente, poxa, cara, você tem uma mente que deveria escrever filmes de ficção, cara. Caramba, nunca vi uma imaginação tão fértil. Mas nós já estávamos falando de fato. Só que pro gado imbecil é uma coisa tão nova, né? Uma coisa tão complicada que eles não podem acreditar. E aí preferem ouvir, né, as verdades, já agora depois que explode, que não tem mais graça. Você vê, você que acompanha nosso canal, não é fazendo demagogia aqui não, é a verdade. Você já está avisado disso 10 anos atrás. Você já sabia que Michael Jackson foi eliminado. Você já sabia, quem assistiu meu vídeo sabia que Michael Jackson foi eliminado. Assim como Bruce Lee, assim como Ayrton Senna. Pessoas que bateram realmente de frente com esse sistema e estavam dispostos a tudo. Tinham outros objetivos além de ficar famosos e ricos. Pessoas que não se dobravam. Então quando a gente fala, né, parece incrível demais, terrível demais. Eu vi um cara, né, um gordão lá do Ancapsu, falando do podcast do Monark, e o cara disse, Monark, mas se for desse jeito que você tá falando, aí ferrou, né? Quer dizer, a realidade é tão dura que o cara prefere se cegar, se pegar em falsas esperanças, ter fé em homens, que não vai melhorar, você vê que a coisa só tá piorando. E um dos motivos não é porque realmente não tem o que fazer, é porque o povo não acredita na verdade. É esse o grande problema. Porque o povo não acredita. É a mesma coisa de a pessoa dizer, olha, vai vir uns caras aí invadir a sua casa. Melhora as portas, tira a porta de madeira, bota de ferro, fecha as janelas. E o cara, não, eu não acredito nisso. Aí depois que os bandidos chegam, não tem mais o que fazer, meu irmão. O cara tá desarmado, com as portas abertas, vai fazer o quê? Vai se submeter a tudo que a bandidagem quiser. E isso em todos os aspectos da sociedade de hoje. É isso que a gente passa, porque o povo não acredita que o sistema de fato existe e que opera dessa maneira. Os canais que são mais amênios e que dão falsas esperanças, eles ganham muito mais divulgação. E tá todo mundo surfando nisso, né? Concentrando todo o mal, né? Alguns já fizeram, inclusive, esse tema. Didi é o demônio, Didi, a representação do demônio na Terra. Tem vários vídeos com títulos assim. Justamente porque é mais fácil o povo acreditar que tem uma figura ruim ali. Um cara loucão que fez essa merda aí, mas não tem nada a ver com um consenso em Hollywood. E aí você tem artistas, né, cancelados por fazer, por exemplo, A Paixão de Cristo, como o caso de Jim Caviezel, um filme como aquele que denunciava, né, que nós mostramos aqui, né, o tráfico de crianças pelo mundo todo, praticado principalmente por essa galera de esquerda. Aí você tem um filme comprado para ser engavetado. O cara teve que entrar numa batalha judicial e ainda fazer o filme com pouquíssimos recursos para poder sair, né? Então é tudo isso que rola, família, e o gado continua pastando. É como se você falasse de fato com animais. Porque você já parou, né, para conversar com um gato seu, um cachorro, um jumento, né? Você vê que, por mais que um gatinho ou um cachorro até possa entender alguns dos nossos gestos, né? Mas se você tentar isso com um jumento, dificilmente ele responde. E parece que tem pessoas que é assim, meu irmão. Você tá falando com uma parede, com um jumento. Ele olha pra você e continua comendo ali, com um gado mesmo, né? O sistema, ele é implacável até nisso. Quando ele faz essa comparação com o gado, é por isso. Chega em um pasto e começa a falar com o gado. Olha, você tá sendo escravizado. Você tem força pra sair daí. Tenta falar isso com a vaca e com o boi. Ele vai te olhar pra tua cara assim e continuar comendo. Isso se não te der uma chifrada, né? E tem pessoas, meus irmãos, que têm exatamente esse mesmo comportamento e por isso o sistema chama de gado. Então, assim, por mais que prendam esse Didi, por mais que chame um ou outro pra depois, isso é uma palhaçada que o sistema tá fazendo pra se ocultar de novo. As coisas estão ficando tão na cara, tão na vista, que tira-se um anel, corta-se um pedacinho da unha, que é pra dizer, olha aí, ó. O mal era esse cara aí, já tiramos. Mas essas práticas vão continuar acontecendo, elas precisam acontecer, que também é uma questão espiritual. E isso vem dos verdadeiros donos do mundo, dos donos dos grandes grupos financeiros que nós não sabemos nem o nome. Esse é o verdadeiro poder, o anonimato. Você vê, por que o Batman não se revela, né? Por que o Batman não se revela? Porque ele sabe que se ele se revelasse, se ele dissesse a identidade dele, ele seria destruído. O verdadeiro poder realmente está em oculto. Eu vejo isso, inclusive, meus irmãos, até com preparação de carro. Se você coloca seu carro muito chamativo, que a pessoa já vê, ninguém quer acelerar com você. Já quando você coloca, por exemplo, no caso de um Vectra mesmo, vovozão, aquela aparência, né, de carro antigo, já até desgastado, todo mundo quer passar. E é aí quando se ferra, né? Então o verdadeiro triunfo está sempre nisso, em se ocultar. E o sistema sabe disso. E por isso age dessa maneira, convencendo a muitos, até porque é mais fácil acreditar. A verdade, ela sempre tem um gosto amargo, né? Já a mentira, ela é doce.
e convence muito mais pessoas sendo assim. Então é isso, meus irmãos, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Recomendo você assistir o vídeo As Branquelas, né, prestando atenção em tudo isso que foi dito. E pode ter certeza, né, que o Michael Jackson, por fazer as suas denúncias, acabou tendo o destino que teve, justamente em um momento que ele estava ressurgindo, né, se levantando de novo, tentando se livrar de todas as mazelas que ficou impregnadas nele, né, já que ele foi criado numa gaiola, né, como se fosse um animal desde criança. Um cara que tinha tudo ao mesmo tempo, sem poder mandar nem nele mesmo. Enfim, uma pena que a gente não possa mais dar detalhes, né, nome aos bois e como as coisas eram feitas como antigamente. Até antigamente já não podia, né? Tanto é que esses vídeos já não estão no ar. E já foram tirados naquela época, esses vídeos foram banidos há muito tempo. É isso, meus irmãos, o povo não aprende, né? É isso, fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!